Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui com o nosso canal Bate-Papo Contato e hoje iniciaremos uma nova série que é sobre a Carta de Filipenses. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal para outras pessoas, pois o nosso intuito é único. É pregar o evangelho a toda criatura. Como eu disse no começo, nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Filipenses, mas eu peço a licença para você, eu peço um pouquinho da sua paciência, porque eu preciso fazer uma introdução e essa introdução vai dar pelo menos dois vídeos, porque eu preciso falar sobre todo o contexto histórico. Então, eu acredito que um vídeo, talvez dois vídeos, só para nós falarmos um pouquinho sobre o contexto histórico, e depois nós partiremos para a carta, com as suas definições, com as suas particularidades, mas é de grande instrução isso que eu vou estar fazendo. Primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte: quem escreveu essa carta? A carta ou epístola de Paulo, essa carta ou epístola foi escrita por Paulo, já acabei dando a resposta, né? Foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquele homem que também era chamado de Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, ele tinha uma cidadania judaica, mas também tinha uma romana. Aquele homem que perseguiu cristãos, até que em Atos 9 nós temos a conversão dele, aquele homem que fez grandes viagens missionárias, né? Então, esse é o escritor da carta de Filipenses. Esse foi o escritor. Uma outra coisa interessantíssima é a gente descobrir que ano foi escrito. Alguns teólogos, né? A maioria dos teólogos dizem que essa carta foi escrita no ano 60 e 62. Há alguns que falam que foi um pouquinho antes do ano 60. Eu acredito basicamente que essa carta foi escrita na primeira prisão de Paulo, quando ele vai a Roma, lá em Atos 28, ele fica 2 anos numa prisão domiciliar, né? Então, e depois de lá ele vai até Roma e depois ele vai, o sonho dele é chegar na Espanha, ele não chega, aí tem toda aquela perseguição de Nero, né? E Nero acaba prendendo ele e ele acaba sendo decapitado porque ele era cidadão romano. Então, anos 60, anos 62, eu gosto mais, assim, eu acredito que seja mais essa data, que é a data da primeira prisão de Paulo, né? Que seria aquela prisão romana. Aí talvez apareça uma terceira pergunta para você, né? César, quem escreveu essa carta? Essa carta foi escrita para os filipenses, né? E, na realidade, a cidade ali é chamada de Filipos. É o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente e fundou ali a igreja. E aí nós vamos ter que ir para Atos 16, ver todo o contexto. Por isso que eu falei que esse primeiro vídeo a gente ia falar um pouquinho do contexto, não ia tocarmos muito no assunto da carta em si. Nós vamos ver primeiro o que que aconteceu, quem eram os personagens ali de Atos 16, para depois nós irmos para a carta, ok? Então nós sabemos que Filipos era uma colônia romana, né? E ali a igreja dos filipenses, ou a igreja da cidade de Filipos, eles tinham coisas boas e coisas ruins.
As coisas boas é que era uma igreja missionária, sempre ajudou Paulo, apesar de ser uma igreja aparentemente pobre em alguns aspectos, era uma igreja que sempre estava ofertando, mandando pessoas para ajudar Paulo. Porém, eles tinham um conflito interno. Isso aí nós vamos ver em Filipenses 4, lá, bem lá na frente. Mas eles tinham um conflito interno entre eles ali, entre os próprios irmãos. E dessa forma, Paulo vai escrever a carta e vai falar sobre isso. Talvez o objetivo da carta seria o seguinte, que é a alegria, né? O assunto principal dessa carta é a alegria. Paulo escreve, ele está preso e ele escreve: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, né? Então, nós vemos situações que Paulo passa ali e ele escreve a carta: sejam alegres. E, obviamente, o tema que eu escolhi para a gente fazer essa série não poderia ser diferente que o seguinte tema é este: Filipenses, alegria no sofrimento. Filipenses, alegria no sofrimento. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha lá em Atos 16. Como eu disse, Atos 16 conta a história da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tem um desejo de pregar na Ásia. O grande sonho de Paulo era pregar na Ásia, porém o Espírito Santo impede ele de fazer isso. E com isso, ele tem uma visão que um homem macedônio pede para ele pregar, ir lá ajudá-los. Rapidamente, Paulo, com seu filho na fé, Timóteo, e com o Lucas, o médico, o mesmo que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas, ele vai rapidamente para Filipos. Atos 16 conta isso. Diante desse quadro, há três acontecimentos ali principais. Logo no começo, em Atos 16, vemos uma mulher que ouve a pregação de Paulo, uma mulher chamada Lídia. Lídia, ela era uma pessoa temente a Deus, porém ela não tinha assim se entregado ou se rendido aos pés do Senhor a fim de reconhecê-lo como Salvador, como nós sempre falamos. Então, em Filipenses 1, em Atos 16, me perdoe, Atos 16, nós vamos ver esse primeiro acontecimento. Ela escuta Paulo pregar e dessa forma ele, ela e toda a sua família se converte. O segundo acontecimento, que logo temos ali informação, é que havia uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, certo? Então vamos recapitular. No versículo 11 de Atos 16, depois que Paulo embarca para Troade, ele conhece ali, foi no sábado lá, à margem do rio, e foram orar, começou a conversar com as pessoas, e uma mulher lá, era temente a Deus, como eu falei, Lídia, ela era da cidade de Tiatira, que era próximo ali, e ela trabalhava com púrpura, né? Tinta, tecido, essas coisas. E o Espírito Santo abriu o coração, ela reconhece Cristo como seu Salvador e sua família ali toda reconhece Cristo como Salvador.
É importante lembrar que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha várias pessoas. Primeiro, Lídia, que ali recebeu Cristo como seu Salvador, ela era uma mulher de posses. Então, poderíamos dizer que hoje, nossa visão, ela era uma mulher rica. O segundo evento é esse encontro de Paulo com uma moça que recebia um espírito de adivinhação, dando lucro para os seus senhores. Só que ela era oprimida pelo diabo. Paulo chega e expulsa o demônio daquela moça. Não há nenhum relato que aquela moça se converteu. Porém, o status social dela, como a gente pode perceber, ela era uma moça pobre, era uma escrava. Então, nós temos uma mulher rica, temos uma moça pobre, e diante desse quadro todo, Paulo acaba sendo acusado, ele é chicoteado, ele apanha de varas, juntamente com Silas. Então, há quatro pessoas: Lucas, Timóteo, Paulo e Silas nessa viagem. E à meia-noite eles cantam, louvam o Senhor, e diante disso, há aquele terremoto à meia-noite. O carcereiro lá romano pensa que, devido às cadeias se abrirem, o carcereiro pensa que todo mundo fugiu, ele tenta se matar, mas Paulo fala que estão todos lá, aquela coisa toda, e o carcereiro logo pergunta: o que que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo fala: tem que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É um versículo bastante conhecido, Atos 16:33, se eu não estou enganado. É Atos 16:31, melhor. Achei aqui, Atos 16:31. Então, ele vai ter todo aquele processo, aquele homem crê, é batizado, sua família também crê, e Paulo fica alguns dias ali, e depois os, os magistrados soltam Paulo, manda soltar Paulo, tudo, e aquele homem que havia reconhecido Cristo como seu Salvador, o carcereiro, ele trabalhava para o Império Romano, então poderíamos dizer que ele era um classe média. Então, na igreja de Filipos, nós temos, pelo menos na cidade de Filipos, melhor dizendo, nós temos pessoas ricas, pessoa pobre e temos uma pessoa de classe média. É dentro dessa cidade, é dentro desse contexto que Paulo vai começar a desenvolver a sua carta a, aos Filipos, ou aos filipenses, né, cidade de Filipos. Então, dentro de todo esse contexto que eu te falei, que eu falei aqui para vocês, para nosso aprendizado, para nossa edificação, vamos entender um pouquinho da carta. Antes de falar de entrar na série, aqui é uma introdução. Eu convido você a abrir lá em Filipenses. Filipenses. Em Filipenses, nós vamos ter o livro, a carta de Filipos, né, de Filipenses, nós temos quatro capítulos. Então, vamos lá resumir. O capítulo 1, ele vai ele vai dar a saudação, como de costume, vai fazer, falar sobre, vai dar graças a Deus, vai orar pelos Filipos. Ele vai falar que tem uma grande alegria de estar anunciando Cristo para aqueles irmãos. Ele diz que sua vida é dedicada a Cristo. Para ele morrer é lucro, né? É bem conhecido esse texto. Ele fala que quer viver uma vida digna para pregar o evangelho de Cristo, né?
Ele fala que enfrentou dificuldades ali quando estava na cidade de Filipos, mas relembrando, né, obviamente, dos seus sofrimentos, da sua prisão. Então ele vai falando alguns acontecimentos que foi tendo ali com ele. Capítulo um. No capítulo 2 ele vai falar sobre a atitude que eles, os filipenses, tinham que ter, ou seja, que era a mesma atitude de Cristo, ou seja, não deveriam ser egoístas, devia ser humildes, considerar os irmãos mais importante. Então, ele representa esse exemplo falando que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, obedeceu ao Pai, Deus Pai, né? E assim ele vai falando, aí ele vai falar que todos os filipenses tinham que brilhar como luz, como os astros, porque tinham a luz de Cristo. Aí ele vai falar um pouquinho sobre ele que ele se alegraria se tivesse que entregar a vida dele como libação, né? Em ser fiel, né, a Cristo. Ele vai elogiar o seu filho na fé, Timóteo, que Timóteo sempre foi uma pessoa que sempre esteve com ele. Aí ele usa o exemplo de, como um filho que esteve ao lado do pai, sempre provou o seu valor, e ele está proclamando as boas novas, e ele deseja. Timóteo está com Paulo ali naquela. Timóteo não está preso naquela prisão, não está preso, mas Timóteo ele era um homem que era o braço estendido de Paulo, né? Então ele vai falar assim: eu desejo mandar Timóteo breve para vocês, para que vocês sejam confortáveis, consolados, né? Por Deus Pai, e saber que eu estou bem, mesmo preso. Paulo vai elogiar um homem chamado Epafrodito, que o Epafrodito era um homem que levou a ofertas dos Filipos dos filipenses para a prisão onde Paulo estava, porque ele levou donativos, alimentos, né, melhor dizendo. E Paulo elogia Epafrodito, fala que Epafrodito tem ajudado na pregação. Ele quase morreu. Paulo vai fazer essa referência que Epafrodito quase morreu, esteve doente, mas que ele está bem. E Paulo quer mandar também mandar Epafrodito para os filipenses também. No capítulo 3 ele vai falar que nós devemos conhecer a Cristo, falar que nós não devemos botar a fé em nossos conhecimentos, como haviam líderes judeus que pregavam claramente que eles tinham que servir a Cristo, tinha que receber Cristo, mas também tinha a circuncisão, tinha que guardar o sábado. Ou seja, na igreja da Galácia, ou seja, na primeira viagem lá, nós temos a igreja da Galácia, que é no livro ou a carta dos Gálatas, nós vamos ver muito isso, Paulo batendo de frente. E não era muito diferente em Filipenses. Os filipenses passavam por isso também, não com tanta intensidade quanto os gálatas, porém passavam por isso também, importante frisar. Mas Paulo vai falando, não era para eles confiar nos esforços que eles tinham, né? Mas era para confiar plenamente em Deus. Aí ele vai falar um pouquinho da história dele, que ele foi circuncidado, que ele era judeu, que ele era conhecedor da lei, era um fariseu, tudo. Porém, ele fala que isso aí para ele não tinha valor nenhum. Ele queria só conhecer Cristo, não queria ah, se vangloriar do conhecimento da lei. E sim, ele se vangloriava
por conhecer a Cristo, ter a intimidade com Cristo. Mais para frente, ali no versículo 12 do capítulo 3, ele vai falar que ele tem que prosseguir para o alvo. E ele recomenda para os filipenses a mesma coisa. O alvo era Cristo, então ele, tipo assim, ele começa a trabalhar com os filipenses dizendo da seguinte forma, ó, se vocês andam tristes, se vocês estão amargurados, esqueçam essas coisas, prossiga para o alvo, prossiga buscando a Cristo e assim por diante. E ou seja, ele queria queria fazer com que os filipenses alcançassem maturidade, mesmo que discordassem uns dos outros, né? Mas queria que eles crescessem espiritualmente. E ele ainda no versículo 20 ele vai falar que a cidadania, que os filipenses não podiam se apegar com as coisas aqui da terra, pois a cidadania deles estava no céu. Estavam no buscar de Cristo, na eternidade. Paulo vai falar muito da eternidade nesses textos aqui. E no capítulo 4 ele vai falar para que eles permanecesse firme, fala que ele é a alegria, que os filipenses é a alegria, é a coroa que ele tem. Aí ele vai entrar naquele assunto de Evódia e Sintique, ou seja, eram duas irmãs que que brigavam ali, disputavam alguma coisa ali. Ele pede ajuda a um irmão, um fiel colaborador que é chamado de Císigo, e pede para que ele oriente essas mulheres para que as boas novas sejam pregadas, que não seja escândalo, aquela disputa, né? Pede, intercede também para Clemente, que fala para Clemente estar ajudando, e fala que o nome de cada irmão, até mesmo de Evódia e de Sintique, está no livro da vida, ou seja, não foi excluído, está no livro, eles são salvos, porém estão tendo algumas dificuldades de relacionamento. Aí ele vai falar no versículo 4 para que eles pudessem se alegrar, alegre-se novamente, e assim por diante. E ele vai falar no versículo 6, esses versículos 6, 7 e 8 é muito usado para a questão da ansiedade. Não vivam preocupados, né, por coisa alguma, mas agradecendo a Deus, peçam, né, as coisas a Deus e Deus vai estar mantendo, guardará sua mente, seu coração, né? E Paulo, a partir do versículo 10, ele vai começar a agradecer sobre as ofertas que recebeu. Lembra aquela oferta que eu falei que o Epafrodito havia mandado através da igreja de Filipenses mandou, os filipenses mandaram, e o Epafrodito foi um dos responsáveis a levar para Paulo na prisão. Então ele vai começar a falar que agradece muito, que eles se preocuparam e que a única igreja que ajudou ele foi os filipenses, ele ofertou a igreja ofertou duas vezes, ele fala que está agora plenamente cheio, a oferta é agradável ao Senhor, e no versículo 18, versículo 19, ele vai falar, ele faz uma promessa, ó, como vocês me abençoaram, o meu Deus, suprirá as necessidades em glória por Jesus Cristo. E finalizando, ele dedica toda a honra, glória a Deus Pai, faz as saudações finais, falando que os irmãos que estão com ele mandam lembrança, e especialmente da casa de César. Os da casa de César, aqui provavelmente eram pessoas que tinham livre acesso, né? Guardas, homens de grande influência, mulheres de grande influência, que trabalhava para o imperador César, né? E tinham sido salvos, tinham se convertido através da
pregação de Paulo. E por fim, que a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, aqui é o panorama bem simples. Nós vamos trabalhar versículo por versículo nas próximas devocionais. Eu espero que você esteja preparado, de coração aberto. Se você tiver alguma dúvida, eu aconselho você ler Atos 16 primeiramente. Depois você vai ler a carta de Filipenses. Se possível, lê os 4 capítulos de uma vez só, para você anotar, observar algumas coisas. E pode ter certeza, nós queremos aprender mais, crescer mais, baseado na palavra de Deus. Como nós estamos num mundo muito difícil, eu acho que a carta de Filipenses é uma carta ideal. O nosso tema, como você já sabe, Filipenses, alegria no meio do sofrimento. Que Deus possa abençoar você e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Bate-Papo Contato. Deus abençoe todos vocês.